Antigamente, se um jovem casal se apaixonasse e quisesse se casar, o rapaz tinha que roubar sua noiva da casa dos pais dela. No antigo sertão potiguar, tal como hoje, as pessoas mantinham em suas existências uma tradicional preocupação com o medo das secas e a sempre renovada esperança das chuvas. Mas também era uma época onde a maioria da população sobrevivia com poucas possibilidades de ascensão financeira, em meio a uma intensa cobrança em relação aos costumes sociais. Segundo apontam aqueles que conhecem a história do sertão potiguar, nas relações humanas do passado, o namoro era antes de tudo um tórrido drama com pinceladas de comédia e extrema teatralidade. A coisa toda começava com olhares rápidos e gestos extremamente controlados, e o olhar nestes casos era direto nos olhos, quase sempre discreto e fugidio. Além do mais, se o pretendente escorregasse a íris para outras partes do corpo da pretensa amada, isso poderia gerar vários e sérios problemas. Já o tocar-se, sentir a pele e o calor da pessoa que se desejava algo, era infinitamente mais complicado. Tudo poderia, por exemplo, começar com um discreto e pequeno toque entre as mãos dos pretendentes, na hora de receber a hóstia em uma missa dominical na matriz da cidade. Vale frisar que para aqueles jovens, na maioria das vezes, bastava essa simples troca de olhares, esse leve encontro das mãos, para que em seus corações e mentes existisse a certeza que eles estavam concretamente namorando. Em muitos casos, principalmente quando havia forte afinidade entre as famílias envolvidas, a relação evoluía para rápidos, esquivos, inocentes e emocionantes encontros furtivos em festas de padroeiro, casamentos de amigos e contatos rápidos nas esquinas. Mesmo com a anuência de ambas as famílias sobre aquela relação, não significava que os bons costumes, o decoro e o recato, sempre exigidos para uma moça de família e um rapaz de origem tradicional, fossem quebrados com coisas como abraços apertados, mãos passando pelos corpos e languidos beijos de boca. Muitas vezes, para aliviar paixões sempre avassaladoras, os futuros nubentes eram forçados a recorrer a cartinhas e bilhetinhos levados pelas tradicionais comadres, onde não faltavam segredos temperados de ciúmes e dúvidas atrozes, que assoberbavam principalmente os amargurados dias do amoroso sujeito. Quando a família da futura noiva aceitava a presença do possível pretendente, mesmo ele sendo filho de uma família amiga e tradicional do burgo, acontecia toda uma série de formas de condutas e gestos, onde o rapaz era milimetricamente analisado em tudo que fazia. Mas, para muitos desses jovens, estar na casa da dita namorada, mesmo que cercado por pares de olhos extremamente atentos, era algo que lhe causava uma intensa emoção. Se um dia fosse convidado a sentar-se na sala de visitas, quando no interior do sacrossanto recinto, após cruzar a incrível linha divisória do portão de entrada da casa da amada, este era capaz de sofrer vertigens. Para estar nesse local, o garboso rapaz via-se obrigado a redobrados cuidados com a indumentária, com o lustro dos sapatos, o asseio do chapéu e outras coisas que estavam com boa aparência. A nova situação exigia cuidados, delicadeza e rapapés. Dizem que normalmente o futuro sogro pouco aparecia. Somente a futura sogra estava presente. Se esta fosse uma mulher tranquila e o pretendente abastardo, talvez o que não faltasse no rosto da futura sogra fossem sorrisos. Nesta situação, poderia surgir uma fatia de bolo e um copo de suco. Sempre a conversa era amena, cerimoniosa, em meio a intensos desejos contidos. A pesada solenidade do momento somente era quebrada quando, por exemplo, a futura sogra colocava a jovem para tocar algum tipo de instrumento musical e assim mostrar as prendas da filha. Se as qualidades musicais da garota fossem sofríveis, o tormento era magnificamente suportado por quem andava doido para ouvir outro tipo de música. Podemos dizer que, com algumas variações sobre o tema, muitos relacionamentos duradouros nasceram desta forma,
comentamos até agora sobre namoros consentidos entre jovens de famílias, que se conheciam e mantinham relações. E quando o padre Querubins desejava a união, mas a família da noiva não consentia o namoro em hipótese alguma? Bem, nestes casos, o jovem e impetuoso rapaz poderia chegar um dia na casa da amada, fazer a jovem passar a perna por cima do lombo de um burro ou de um cavalo e levar a moça para algum lugar escondido a ermo, onde a relação seria na prática consumada. Quando acontecia essa consumação, se dizia no sertão que o rapaz buliu com a garota. O problema é que este tipo de atitude quase sempre gerava toda uma sorte de problemas e poderia fazer muito mal à saúde do garboso rapaz. Começa que se a família da jovem fosse formada de uma falange de homens dispostos, que não se inquietavam diante da cor e do cheiro do sangue, caso o enamorado não assumisse os erros cometidos, certamente seria morto. Isso quando a família da jovem tinha alguma pretensa ideia de fazer o casamento, senão o pobre rapaz era simplesmente eliminado. Mesmo que a família da garota não possuísse no seu seio homens dessa natureza, mas tivessem condições financeiras, o que não faltava nos sertões de antanho eram cabras, dispostos a ir buscar o jovem namorado ou matá-lo onde ele estivesse, nem que fosse no oco do mundo. Além do mais, estes homens que perseguiam e matavam os rapazes, que raptavam e buliam com as meninas de família, estavam realizando uma tarefa plenamente aceita pela sociedade sertaneja do passado. Mas existia uma forma de consumação de uma relação entre dois jovens no sertão potiguar que é extremamente singular e hoje quase totalmente desconhecida: o roubar a noiva. Estamos nos primeiros anos da década de 1920, em uma antiga e tradicional cidade da região do Seridó Potiguar. Os jovens Zito e Mariazinha começaram a trocar sinais típicos dos enamorados daquela época, onde a praxe exigia que tudo fosse com muito recato, discrição, em razão das convenções sociais daquele tempo e o medo da reação da mãe da jovem seridoense. Eles agora eram namorados, mas em sua pequena urbe apenas os amigos mais próximos sabiam o que ocorria. Era uma relação onde o que mais existia eram olhares, sorrisos, quando possível algum diálogo e raramente algum tipo de contato físico. Logo Zito soube que sua pretensa futura sogra não admitiu qualquer ideia de um namoro entre ele e Mariazinha. Para Dona Carminha, aquela troca de olhares e sorrisos não poderia continuar. Mas esta situação, ao invés de demover o rapaz da sua intenção, o fez ver que só fugindo com a sua amada eles conseguiriam a união que desejavam. Logo surgiu a melhor ocasião para realizar a fuga, durante a festa do padroeiro da igreja mais nova do lugar. A cidade estaria com uma movimentação bem maior que era normal, com a presença de muitas pessoas de outras localidades circulando na praça principal, entre as barracas e na procissão. Como era o costume da época para estes casos, Zito então convocou os seus amigos mais próximos para lhe ajudarem na fuga de Mariazinha. Já a noiva foi informada das intenções de seu amado e aceitou o pedido para fugir. Através de amigas, ela soube que deveria se encontrar em sua casa, em dia combinado, aguardando um sinal determinado, em hora especificada, e só então ela poderia deixar o lar paterno. A tradição deste ato para forçar um casamento, hoje praticamente extinto, mostrava que a ajuda dos amigos era tanto para ajudar Zito a tirar Mariazinha de casa, mas também para garantir, sob o peso de se tornarem conhecidos como mentirosos e sem honra, que o rapaz não buliu com a sua amada. Em uma época onde não existia televisão para ditar os horários caseiros e as pessoas jantavam por volta das 5 da tarde, Zito e seus amigos deixaram a comida de lado e, em uma área fora da cidade, se dedicaram a equipar seus vistosos alazões com arreios e selas. Era uma precaução para o caso da fuga de Mariazinha deixar de ser uma ação discreta e a velocidade das alimárias se tornar um fator preponderante para o sucesso da importante empreitada. Às 6 horas, na hora popularmente denominada Boca da Noite, a comitiva entrou na pequena cidade seridoense na maior discrição. Devido à festa, não era incomum a presença de grupos de cavalheiros vindos dos sítios e localidades próximas. Para quem visse aquele grupo de rapazes montados, com Zito à frente,
teria a ideia que eram apenas mais alguns jovens que vinham aproveitar os festejos do padroeiro. Logo, os cavaleiros chegaram ao sobrado do pai da moça, conhecido como Pedro Estevão, e o sinal previamente combinado foi emitido. Mariazinha, entre assustada e decidida, saiu de casa e montou na sela do cavalo de Zito. Naquele momento em que ela abraçou seu amado sobre a sela do seu cavalo, foi o instante em que até então seus corpos chegaram mais próximos um do outro. Depois deram a volta no quarteirão e, na maior tranquilidade, Zito deixou a garota na casa do comerciante Rômulo de Antônio Moreira, um amigo do seu pai. Este, junto com a sua esposa Santinha, seriam as pessoas que guardariam a jovem Mariazinha até o dia do casório. Rômulo Moreira foi então à casa de Pedro Estevão e Dona Carminha para comunicar formalmente que Zito havia furtado Mariazinha e que ela estava em sua casa, resguardada, protegida, que agora ela era noiva e de lá só iria sair para casar. Para os pais da moça, aquele comunicado, feito por um próspero comerciante da localidade, era certeza que aquilo era um fato consumado. Pedro Estevão e seus familiares não iriam tirar Mariazinha à força, sob o peso de quebrar uma tradição secular no Seridó e iniciar uma intriga duradoura. Agora, o fato estava consumado e os preparativos do casamento tiveram início. E, como não poderia deixar de faltar neste tipo de história, os dois foram felizes para sempre. Ao longo das décadas, o mundo mudou, os costumes foram alterados e as relações entre os jovens do sertão seguiam o mesmo caminho. O namorar deixou de ser salada de maneirismos e salamaleques, sustos e emoções. O namoro sofreu profunda modificação de sentido e assumiu uma importância jamais imaginada nos relacionamentos do passado. Adquiriu diversos sentidos e proporções capazes de se confundir com a união estável, que se formaliza ainda que os envolvidos não vivam sob o mesmo teto. E não vamos esquecer o ficar, com exclusividade ou sem